Boa noite, Ezequias, seja bem-vindo. Vamos dar início à nossa sexta-feira. As meninas também, com certeza, estão entrando, daqui a pouco estão aqui conosco. Deixa eu colocar. Boa noite, Lu. Tá joia, Ezequias? Tô joia, e você? Tudo bom, graças a Deus. Então Vou tá bom. colocar aqui no material, tá bom? Ok. Era para ir para frente, mas tudo bem. Aqui. Bem, então vamos dar início à nossa sexta-feira. Com a bênção de Deus, a gente já chega, né, na sexta aí, para a gente finalizar a nossa semana. Então, espero que possamos, né, finalizar bem e que vocês tenham depois um excelente final de semana, tá? Então, a gente vai literalmente com esse entusiasmo do Garfield, né, aqui ilustrado, para a gente, assim, começar com chave de ouro a nossa sexta-feira, tá bom? Bem, aqui então nós damos início à nossa live, que é a live do dia 12, né? 12 de março, para a gente revigorar aqui, dar continuidade aos nossos assuntos de análise de dados. E vamos hoje ter momentos distintos, tá? Vou propor a vocês atividades, vão ter exercícios aqui para serem realizados no momento. Nós também temos hoje a nossa atividade avaliativa da parcial 1, né? Que é uma atividade, como a gente já estava lá no nosso cronograma, que ela tem um valor de ponto, são 300 pontos. É uma atividade que eu fiz pensando mesmo em vocês poderem recapitular alguns assuntos que nós tratamos até então. Como eu tenho feito ao longo da semana com outras disciplinas, eu vou administrar essa atividade no segundo horário, ou seja, a partir do intervalo, tá? Porque aí, como cada um tem o seu tempo, a gente inicia a atividade, aí você finaliza, envia, tá entregue, tá liberado, tá? E aquele colega que sempre tem, né? Cada um tem o seu tempo, tem gente que sempre fica mais tempo, então aí ele vai, tem o seu tempo tranquilo para recorrer ao material, para recordar, né? Para poder responder com tranquilidade, porque na verdade essa atividade, embora ela tenha um valor de ponto, o objetivo dela é que vocês possam rever o conteúdo, né? Que ele seja formativo e não que venha ser punitivo, né? Então é um momento que a gente vai parar. É bom que a gente pare, que vocês possam rever o material até então e aí responder, tá? Então, visando isso, eu padronizei, estou sempre aplicando a partir depois do intervalo. É bom também que eu sei que tem pessoas que estão chegando, né? Tem gente que trabalha, sempre chega um pouco mais atrasado mesmo. Enfim, então a gente faz de acordo para que aí cada um tenha o seu tempo e a gente possa englobar a todos sem prejuízo, tá bom? Então, eu não esqueci, essa é uma atividade da qual nós vamos realizar, mas ela vai ficar para depois do intervalo. Agora, né, até propus aqui, semana passada, no finalzinho da nossa aula, eu coloquei para vocês, deixa eu ver aqui, está chegando o WhatsApp, deixa eu ver aqui se refere à turma de vocês. Deixa eu ver o que é. Eu acho que é a Mariana, mas ela fez uma chamada de vídeo. Provavelmente ela deve escrever alguma coisa, tá? Vejamos, vamos aguardar. Bem, então daqui a pouco é capaz ela estar entrando, tá? Semana passada nós finalizamos,
O restinho eu até dei atividade do Padlet, vocês não conseguiram fazer a inclusão, né, da atividade no Padlet que eu fiz, que eu aproveitei para vocês. Então, vou fazer o seguinte, eu até coloco ele aqui, a gente não vai fazer com isso agora não, porque o pessoal ainda tá para poder chegar, né? Ainda, então eu vou dar agora prosseguimento ao nosso assunto e depois, na hora que o pessoal estiver de fato aqui na sala, que a gente puder realmente ter um envolvimento maior, eu encaminho para vocês inserirem, né? Eu até pedi para vocês que já rascunhassem ali orientei em relação à confecção do Padlet, né? Que seria um questionáriozinho básico que vocês iriam propor em aplicá-lo, né? Bem, então, depois, deixa o pessoal chegar com tranquilidade, aí eu volto ao Padlet para vocês inserirem essa atividade, tá bom? Bem, enquanto isso, nós vamos aqui dar prosseguimento, nós estamos falando justamente sobre a obtenção dos dados, né? Semana passada, nós vimos a importância que é quando a gente faz uma pesquisa, né? Quando a gente está ali trabalhando, afinal de contas, a nossa disciplina é totalmente aplicada. E eu penso muito em vocês, né? Estando ali, quer seja na docência, dentro de uma sala de aula, trabalhando com seus alunos, quer seja vocês ali no laboratório, mexendo com pesquisa, né? Ou até mesmo ali no campo, colhendo dados do campo, fazendo uma consultoria. Sempre nós, na verdade, estamos ali buscando, né, informações dos quais nós podemos obter nesses diferentes ambientes. E, logicamente, dentro da bioestatística, que é a nossa, né, o cerne da nossa disciplina, a gente tem essa aplicabilidade. Então, na semana passada, nós estávamos estudando da importância que é, né, da gente ali recolher os nossos dados e a gente pensar previamente qual que é a melhor forma de obtê-los, né? Então, foi até isso a característica do Padlet, para a gente imaginar, mesmo que seja uma situação mais simplista, mas se a gente imaginasse de ter que aplicar uma atividade, aplicar um questionário diante de uma determinada situação, o que nós iríamos pensar, né? Qual que é o público que a gente queria atingir? Qual que é ali, qual que é a forma que eu vou aplicar este questionário, né? Afinal de contas, nós vimos também que quando a gente aplica um questionário, a gente possa, às vezes, influenciar, né, a pessoa que vai responder. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério na hora que a gente faz ali esse delineamento para recolher os dados que nós precisamos, né? E nós vimos que a partir desses dados, nós podemos obter informações sobre esses dados. Eu consigo, a partir do momento que eu tenho ali diferentes dados, deixa eu ver aqui, gente, que o pessoal está entrando para me admitir. Ah, já tá bom. Hoje eu acho que está até automático, né? Que coisa boa. Meninas, sejam bem-vindas, viu? Bem, então, hoje nós vamos verificar como que ocorre essa distribuição da frequência em variáveis, né? Então, coloquei aqui, hoje inclusive também, depois, vou aplicar para vocês um Kahoot para a gente fixar. É algo que eu dei para vocês, na verdade, acho que há 15 dias atrás, nós falamos dos tipos de variáveis, né? E é até bom aqui a gente tem a oportunidade de recordar. Eu vou obter a partir desse slide, vou ajudá-los a recordar algo que a gente viu e dar prosseguimento quanto ao que a gente precisa aqui nesse contexto, tá? Nós vimos que quando nós estamos ali diante de uma situação, diante de um experimento, eu tenho variáveis, né? E essas variáveis, elas possam ser qualitativas ou quantitativas. Ela é qualitativa quando ela é nominal, né? Eu falo se a maçã está vermelha, se ela está verde, né?
Se eu falo, por exemplo, o sexo dos cães que eu estou acompanhando no experimento, se é sexo masculino, se é sexo feminino, tá? Ou seja, é nominal. Ela é quantitativa quanto ela me refere a números, a quantidade, né? Bem, e diante disso, nós vimos que a variável qualitativa, ela possa ser nominal, tá? No caso que eu falei, sexo, masculino ou feminino? Ele é qualitativo nominal. Eu não tenho, né, ali opções. Ou é uma resposta ou é outra, tá? Se a maçã ou ela é vermelha ou ela é verde. Agora, por exemplo, qual que nós poderíamos dar como exemplo uma variável qualitativa ordinal? É aquela que exprime ordem, né? Por exemplo, intensidade de dor. A intensidade da dor possa ser leve, moderada ou intensa. Então, quando eu tenho uma graduação, ela me oferece ordem, tá? Então, ela seria qualitativa ordinal. E aquela variável quantitativa? Nós já recordamos que ela refere-se a números, quantidade. Agora, quando é que ela é discreta? Se vocês me perguntarem, Luciene, quantos filhos você tem? Eu vou falar para vocês que eu tenho 2, né? Eu não tenho como falar com vocês que eu tenho 2,5, que eu tenho 2,75 filhos. Ou eu tenho 2, ou eu tenho 3, ou eu tenho 10. Mas ele é sempre um número inteiro, né? Agora, uma variável quantitativa contínua. O próprio nome já é sugestivo, né? Ele pode ter continuidade. Lucine, quanto você pesa? Bem, eu vou jurar de pé junto que eu peso muito menos, tá? Mas de repente, de uma situação muito hipotética, vejamos. Aí eu peso 58 quilos, 750 gramas. Ah, mas possa ser que daqui a um ano, ao invés de 58 quilos, 750, eu já esteja com 60 quilos, 65,250 gramas. Ou seja, tem um número que possa exprimir continuidade, né? Ou seja, ele não precisa ser um número inteiro. Ele, na verdade, ele possa exprimir uma variável assim, que exprime continuidade. Então, existe, né? Na verdade, o difícil é você ter um peso certinho ali, certeiro, um número inteiro. Normalmente a gente tem o quê? E até mesmo isso, várias outras variáveis, né? Por exemplo, pode chover, né? 21 milímetros de mercúrio, 21,750. Então, é aquele valor que dá uma continuidade. Bem, isso na verdade nós já vimos, como eu falei com vocês, acho que há 2 aulas atrás. Só estou aproveitando aqui a oportunidade para recordar a vocês isso, né? Hoje a gente está falando sobre distribuição de frequência. E eu vou dar exemplos de distribuição de frequência, quer seja na variável qualitativa ou quantitativa, e ela, uma vez qualitativa, sendo nominal ou ordinal. Então, por isso, a partir de agora, eu vou apresentar a vocês essa distribuição de frequência. E como que a gente emprega e exemplos, tá? Bem, olhem só. A distribuição de mortes de 1.000 crianças, que compreende de 5 a 9 anos, segundo a causa nos Estados Unidos, entre 1980 e 1985. Então, aqui, por que ela é, e olha, repare vocês, ela é qualitativa e nominal. Por quê? Qual que é a variável? A variável, ela é literalmente, exprime um nome, né? E ela ou é de uma coisa ou é de outra, né? Ela não tem intensidade, ou é uma morte acidental, ou ela é uma morte natural. Dentre essa morte acidental, ela tem várias situações, né? Pode ser por aí citados
um veículo a motor, afogamento, incêndio, homicídio e outros. Então, ela é qualitativa nominal, tá bom? Então, aqui, o que a gente tem de frequência? E isso é importante, porque a gente trabalha muito com frequência, né? Com a frequência dos nossos dados, e a gente, inclusive, parte dessa frequência, a gente exprime ali em um outro assunto que a gente vai ver daqui a pouco, que é como apresentá-los, né? E normalmente a gente pode apresentar isso ou na forma de tabela, como está aqui, ou também na forma de gráficos, como nós vamos ver adiante, tá bom? Então, olha só, o que é essa frequência, né? Uma frequência simples. Se eu tenho aqui um exemplo de causa de morte, que é o veículo a motor, reparem vocês que em 1.000 crianças, 480 tiveram a perda da vida pelo veículo a motor. Isso corresponde a 48%, né? Que é essa frequência aqui relativa. A frequência absoluta é um numeral. Quando eu venho aqui na tabela e vou literalmente exprimir a quantidade de crianças que eventualmente, nessa circunstância, perderam a vida. Bem, aqui 140 foram por afogamentos. Bem, o fato é que a gente consegue observar, olhem, 480, 140 por afogamentos, 120 por incêndios no lar, 70 por homicídios e outras diversas causas, 190 crianças. No total, de 1.000 crianças. Então, aqui é a frequência absoluta. E eu posso ter também a frequência relativa, que é a porcentagem. Aqui, como é que eu faço isso? Bem, eu até coloco aqui para vocês, mas primeiro eu vou falar, acredito que isso não seja dificuldade para ninguém. No total de 1.000 crianças, que corresponde a 100%, né? 1.000 são 100%, 480 é igual a X. Esse X é igual a 48%. E assim eu faço sucessivamente. Olhem só, eu coloquei aqui para vocês como exemplo, tá? Ó, o que eu acabei de falar, 1.000 crianças é o total, ou seja, correspondem a 100%. 480 a X. Se eu fizer aquela regra, né, de 3 simples, eu vou ter X igual a 48%. Da mesma forma, eu fiz para afogamento e incêndio no lar. Por afogamento, foram 140 crianças, que corresponde a X, né? Se eu também fizer aqui a regra de 3, eu vou ver que corresponderam a 14%. Bem, e isso é importante porque eu tenho certeza que todos vocês sabem muito bem realizar, né? A porcentagem aí, fazer essa regra de 3 básica. Mas, obviamente, o que é importante? A gente saber o que significa uma frequência absoluta, o que significa uma frequência relativa, tá? Por quê? Porque quando a gente está fazendo um experimento, muitas vezes, a maneira como a gente tem de apresentar os nossos dados e poder, né, aproveitar essa informação da melhor maneira possível de apresentá-la, quer seja numa apresentação de uma monografia, quer seja num trabalho que estou redigindo, né? Então, são às vezes situações muito recorrentes em que nós percebemos que a pessoa, às vezes, ela deixa de aproveitar, né? Ela deixa de trabalhar com os seus dados para que possa apresentar para o leitor várias informações que tinham ali, tá? E a bioestatística, ela nos permite isso. A gente precisa de abrir os olhos em relação a essas características, né? A amplitude, o como que eu possa, de acordo com os dados que eu obtive, trabalhar de uma maneira a apresentar para o meu leitor da melhor maneira possível, tá? Porque, inclusive, muitas vezes, quando eu apresento esses dados através da frequência relativa, ele possa ser muito mais chamativo.
Se eu colocar essa frequência relativa igual na hora que você coloca com 48%, a pessoa vai assim, nossa, quase que a metade, né? Essa foi a causa. Puxa vida, quantos acidentes houveram, né? Que foram tão responsáveis assim por morte de tantas crianças, né? Quase que a metade. Então é algo que muitas das vezes se torna muito mais chamativo. Tem um apelo visual, um apelo de informação, às vezes que para o leitor se torna, o dado é o mesmo, né? Você recolheu, você simplesmente está transformando ele a ponto de muitas das vezes fazer com que aquela informação seja mais impactante para quem está ali ouvindo, né? Ou sendo a ele sendo apresentado. Coloco aqui justamente para não deixar dúvida a ninguém, é aquilo que a gente sempre fala, a matemática está conosco em tudo na vida, mas a gente sabe que quando a gente mexe com números dentro da biologia, e eu falo isso não só como professora, eu falo isso como aluna, eu sei muito bem, na hora que apresentavam a nós, né, na sala, questões que envolviam números, às vezes a gente tem uma resistência muito grande. E a gente vai ver que é absolutamente simples, né? Que a gente utiliza isso no nosso dia a dia, inclusive ali na sua vida doméstica, mas que às vezes a gente encontra uma resistência muito grande na hora que a gente mexe com uma questão, para uma prova, para uma atividade, né? Então, tá aqui para relembrar e para não deixar dúvida a ninguém. Bem, como eu acabei de falar, existe um apelo muito grande quando a gente apresenta essa frequência relativa, principalmente quando a gente coloca isso através de gráficos, né? Nós vamos ver mais adiante os diferentes tipos de gráficos, mas nesse caso específico, esse é um gráfico, né, que nós vamos ver que é um tipo de gráfico circular, ou a gente também fala do tipo de pizza, e que ele é muito apelativo porque o leitor ele bate o olho e percebe ali a informação, né? Já seria chamativo que a pessoa iria perceber que grande parte deste gráfico de pizza está sendo ocupado por uma característica, por uma variável, né? Então isso já impacta, já passa bem a informação, já faz com que o leitor absorva bem o quanto que essa variável ela é responsável por aquilo que eu esteja apresentando, né? E tem uma excelente visão do restante dos outros quesitos, das outras variáveis, tá? Então, percebam como que a gente consegue, de fato, né, trabalhar bem com isso. Aqui, como eu trabalho com essa distribuição de frequência com uma variável qualitativa, mas ordinal. Ou seja, aquela variável que eu nomeio, né? Mas ela me permite uma ordem, uma intensidade. Como, por exemplo, aqui. Quando eu quero, né, caracterizar, por exemplo, uma determinada população, eu posso falar que uma determinada população ou ela esteja dentro do seu peso normal, do baixo peso, né? Eutrófico, que seria a pesagem normal, ou ela tem sobrepeso, ou ela é obesa, de grau 1, 2 e 3. Então, percebam que eu estou nomeando. Eu não estou aqui, nesse caso, falando se a pessoa tem esse ou aquele peso. Eu estou nomeando. Isso é até muito interessante colocar para vocês que existe sim essa possibilidade. Existem variáveis que, se elas forem da maneira como ela for trabalhada, ela possa ser, nesse caso, né? Peso, possa ser qualitativa e exprime ordem, ela é ordinal. Por quê? Eu não vou aqui falar que a pessoa tem 50 quilos, que ela tem 49, que ela tem 110. Eu não estou colocando, eu estou classificando ela dentro de uma categoria. Então, aí ela deixa, né? Na hora que eu classifico dentro de uma categoria, eu estou
tendo de uma variável qualitativa, porque ela é nominal, e ela é ordinal, porque ela exprime ordem, ela exprime intensidade. Ah, Luciene, você está muito obesa. Ok, de repente, se eu for avaliar, realmente eu posso estar obesa. Mas qual que é o grau de obesidade, né? Nós sabemos, por exemplo, a gente vê e sabe dessa categoria, obesidade mórbida, né? Que de repente exprime e faz com que a pessoa, inclusive, precise de tomar cuidados redobrados e várias atitudes em função do quanto que aquela obesidade possa comprometer a saúde dela, né? Então, isso também é muito importante. A gente tem a oportunidade de mostrar para vocês o seguinte, olha, nessa questão de peso, quando eu classifico, por exemplo, um indivíduo dentro de uma categoria, né, a partir do momento que eu estou falando de nome e não estou dando necessariamente valor, eu estou dentro de uma variável qualitativa, tá? E aqui, olha, percebam vocês que ela é qualitativa, que exprime ordem, que exprime intensidade. Então, é por isso que a gente fala que ela é qualitativa, é ordinal, tá? Bem, e aqui em relação à frequência, como entender isso? Reparem, observem essa tabela. Eu tenho a frequência simples, absoluta, que é quando eu falo assim, olha, aqui, vamos primeiro ler o título, né? Para a gente saber do que se trata. Tabela da distribuição de frequência aos 236 idosos atendidos em um posto de saúde do seu estado nutricional. Então, o total, olha, são 236 idosos. E, de fato, o total são 236, que corresponde a 100%, né? É o total de idosos que foram avaliados. Aí a gente percebeu que desses 236, 25 idosos tinham baixo peso. Então, se eu fizer aquela regrinha de 3 básica, 236 é 100%, 25 corresponde a 10,6%. Né? Bem, eutrófico, ou seja, que está dentro do peso ideal, 35 idosos. Esses 35 correspondem a 14,8%. E assim sucessivamente, né? É aquela mesma regrinha de 3, não sei se aqui eu coloquei. Coloquei aqui, ó. 236 é 100%. 25 corresponde a aquela que a gente faz, aquela regra de 3, né? No final das contas, a gente vai perceber que corresponde a 10,59, que é 10,6, que é isso que a gente tem aqui, 10,6%, tá? Bem, e assim sucessivamente, ok? Mas o que é importante para a gente? Então, essa frequência simples, tanto absoluta quanto relativa. Agora, nós também temos a possibilidade de fazer uma frequência acumulada. O que é essa frequência acumulada? Repare, o primeiro, né? O primeiro item da minha tabela, que é esse de baixo peso, a frequência acumulada absoluta vai ser igual à frequência simples absoluta, que corresponde a 25 idosos. Então, frequência acumulada absoluta aqui, já que ele é o primeiro item a ser trabalhado, são 25, tá? E a frequência relativa também é exatamente igual, que são 10,6%. Agora, quando eu estou trabalhando com uma frequência acumulada, quer dizer que eu vou acumulando, né? Ou seja, eu vou somando. Então, significa que agora, no eutrófico, eu tenho a somatória do primeiro com o segundo. Então, aqui a frequência absoluta são de 60 idosos, que correspondem à frequência relativa de 25,4. Se eu fizer uma regrinha de 3 e ver quantos que 60 correspondem no total, né, que é 236, 100%. 60 correspondem a 25,4%, tá? E assim sucessivamente, olhem só. Esse aqui, 119, é a somatória de... Se a gente pegar aí na calculadora, ó, vamos somar agora esses três.
5 e 5, 10 e 9, 19. Aqui, o 9zinho aqui. Foi 1. 1 e 2, 3. 3 e 3, 6. 6 e 5, 11. A 11, 119. Então, aqui, sucessivamente, é a mesma forma, né? Inclusive, se eu fizer, né, essa 236 correspondem a 100%, 119 corresponde a 50,4%. Então, é importante, aí você fala, Luciene, por que que a gente está aqui, né, verificando essas frequências e por que desse objetivo? Porque muitos dos trabalhos que a gente possa pegar para estudar, além de uma monografia, quando eu faço uma revisão da literatura, né, para poder trabalhar com aquele artigo, a gente se depara muito com esse tipo de tabela, onde mexe com os números, onde mexe estatisticamente, né? E muitas vezes o aluno fica sem saber o que aquela tabela está lhe repassando de informação. E é aquilo que eu comentei com vocês no primeiro dia de aula. A nossa disciplina, que baseia-se, né, tem a base ciência bioestatística, eu sempre vou trabalhar com ela para vocês apresentando o conteúdo referente à disciplina, sempre pensando em como vocês possam aplicá-la, né? E principalmente porque vocês já estão aqui na sala, a gente tem o Ezequias que já está fazendo monografia, né, propriamente dito, mas todos vocês daqui a pouco estão fazendo, né? Estarão realizando a monografia para ser apresentada para uma banca, estão trabalhando com trabalhos aí, fazendo busca, né, referências bibliográficas ali, diante do assunto que você pretende trabalhar, e é muito importante que a gente tenha, de posse daquela referência, de posse daqueles artigos, poder subtrair ao máximo informações que o autor está nos passando, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue, às vezes, aproveitar tantas informações porque a gente não sabe como aquilo ali foi apresentado, o que ele corresponde, né? Então, por isso que é muito importante. E não só aproveitar o que o autor está nos passando, como vocês também poderem perceber como que vocês podem trabalhar com os dados de vocês, na hora de uma monografia e na hora de uma pesquisa, né? Então, isso é muito importante e que muitas das vezes fica subjugado a segundo plano. E uma coisa também que às vezes a gente percebe, a pessoa tem um trabalho imenso, se propõe ali a fazer uma determinada pesquisa, se dedica, né? E a gente sabe que pesquisa não tem fim de semana, não tem feriado, não tem Natal, não tem Carnaval, não tem nada. A gente está ali, ó, dando sangue, suor e lágrimas aquele tempo todo. E depois, muitas vezes, aquele pesquisador, ele não consegue vender seu peixe. Ele trabalhou tanto, fez tanto, tem tanto dado ali, mas na hora de apresentar, apresenta de uma maneira mais simplória possível, né? E não consegue fazer uma discussão, não consegue fazer uma comparação, justamente porque ele não consegue apresentar, trabalhar com aquilo que ele adquiriu e que foi tão intenso, tá? Então, aqui, logicamente, eu estou apresentando a vocês, estou aqui colocando, até né, no primeiro, eu até destaquei aqui para chamar a atenção de vocês, né? Vou até aqui aproveitar, ó. Vou colocar uma canetinha aqui vermelha, 25 mais 35, que vão dar 60, né? Esse 119 é o quê? É a somatória desses dois com 59. Então, vai dar a 119. 174 é justamente todos os demais mais os 55, né? Então, assim sucessivamente. Quero aqui só deixar registrado para vocês, porque eu sei que vocês aí, né, na hora que vocês
forem rever, na hora que vocês forem estudar. Então, só para vocês recordarem, tá bom? E assim sucessivamente, a gente tem aí como exemplo, como situações ali nos papers que a gente pega para poder estudar, né? Enfim. Bem, colocando aqui, como eu disse até a você, sempre gosto de deixar aqui o explicando para vocês terem como elemento de recordação, né? Na hora que tiver ali, não só estudando para as atividades, né? Que se refere à nossa disciplina hoje, mas para servir também para vocês de base de informação, às vezes lá no futuro, né? Porque eu sei que vocês. E eu tive um professor que isso da época da graduação, e tem coisa que a gente não esquece. O Pedrinho. Pedrinho sempre falava com a gente o seguinte: ó, gente, a gente ensina vocês hoje, mas lá de futuro, muitas vezes vocês não vão lembrar necessariamente de absolutamente tudo que vocês tiveram dentro de sala de aula. Mas o que é importante? Que vocês saibam aonde buscar aquela informação. Então, a gente sabe que lá no futuro, quando pairar uma dúvida, o que significa isso, ou como eu posso apresentar melhor os meus dados, vocês possam voltar, às vezes até no próprio material, né, que a gente ofereceu para vocês hoje aqui, dentro de sala de aula, dentro dos slides, ali dos livros que a gente indica para vocês arquivarem, e vocês têm essa referência, né? Isso que é muito importante. Saber tudo, absolutamente tudo, não há quem saiba, né? O importante é que a gente saiba aonde a gente possa recorrer, aonde que, gente, eu já vi isso antes. Gente, eu sei que eu posso melhorar, eu sei que eu posso apresentar esses meus dados de uma maneira melhor. Aonde que eu vou? Eu lembro, eu tive aquela professora que falou isso para mim. Deixa eu ver aqui no meu material, deixa eu buscar aqui, que eu sei que eu tenho uma luz, eu sei que eu posso me guiar, né? Então, essa que é o grande objetivo que a gente sempre faz aqui. A gente não pode esquecer de que isso funciona não só para hoje, né? Eu sempre falo isso com vocês, não só para as atividades que vocês fazem hoje para minha disciplina, mas o que eu fico mais preocupada é com o futuro. Na hora ali de um concurso, na hora que você estiver dentro de um laboratório trabalhando, apresentando, tendo que apresentar os seus dados, né? Isso que é muito importante, que vocês possam contar com o que a gente está apresentando. E aqui eu fiz a mesma coisa, né? Fazendo aqui, deixando para vocês, foi no caso do 60 e do 119, olha, colocando justamente como que eu obtive, né, esses dados e não só desses dados, essa frequência relativa, como que eu posso obter, né? Então, eu fiz aqui para vocês terem isso na hora de estudar, poder recorrer e poder ter essa informação, tá bom? Porque a gente também sabe que na hora que o professor apresenta a primeira vez, como a gente está acompanhando, normalmente a gente tem a tendência de concordar, porque tá tudo tão. Ele está mostrando, de fato. Mas na hora que eu pego ali sozinho para poder recordar e para poder pôr a mão na massa, às vezes eu falo assim, gente, como é que foi mesmo, né? Bem, aqui eu apresento a vocês a distribuição de frequência em variáveis quantitativas e discretas. Então, a gente passou agora para a variável quantitativa, que é como eu falei com vocês, é quando agora eu vou exprimir números, né? Quantidade. Então, uma informação numérica, que ela possa ser discreta, quando se trata daqueles números inteiros, né? Quando não tem outro tipo de... Por exemplo, se eu falar com vocês o número de ovos que eu obtenho ali do meu galinheiro, eu vou ter o quê? Eu posso ter 80 ovos por dia, eu vou ter 120 ovos por dia, né? São números, obviamente isso vai ser condizente com o número de galinhas que eu tenho no meu galinheiro, né? Mas serão ovos inteiros. Eu não tenho uma dúzia e meia de ovos. Professor, por que quebrou? Não. Eu peguei ali, se quebrou, já não tem mais, né?
Então, é uma dúzia de ovos, são 2 dúzias. Eu tenho 20 dúzias, né? Então, são sempre, eu trabalho ali com a quantidade, né? Padrão, número exato. O número de ovos que o mosquito Aedes aegypti, a fêmea posta por dia, né? Eu posso fazer um experimento. Lógico, infelizmente, dengue é uma realidade, continua a ser uma realidade. Então, tem várias pesquisas ali em laboratório, onde a gente tem insetário, onde a gente trabalha ali com aqueles insetos e que a gente faz aquele acompanhamento, né? Então, eu pego ali aquele papel de filtro que está dentro daquela gaiola, eu vou pegar e vou contar cada pontinho, né? Porque literalmente são pontinhos pretinhos ali que foram adicionados naquele substrato. Então, sai ali contando. Então, você pode contar 52, você pode contar 71, você pode contar 119, mas serão sempre números inteiros, tá bom? Então, essa é uma variável quantitativa discreta. Bem, como eu posso apresentar isso, né? Inclusive aqui na tabela, trabalhando justamente com isso, número de ovos, né? Por inseto. Então, tem que ovos de 10 a 14, então posso ser 10, 11, 12, 13, 14. Então, sempre o quê? Números inteiros, né? Olha, eu tenho aqui, qual que é o número de insetos que fizeram a oviposição de 10 a 14 ovos? 4 insetos, tá? Frequência relativa, frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Nós já vimos que nessa primeira fileira tudo se repete, né? A mesma coisa que a gente viu anteriormente. Na hora que a gente pega aqui, no quantidade de insetos que fizeram oviposição, de 15 a 19 ovos. Então, eles fizeram oviposição de 15, de 16, de 17, de 18, inclusive de 19. Ora, agora eu tenho 30 insetos. 30 insetos fizeram oviposição desta quantidade de ovos, que correspondem a... Aí, o que eu faço, né? 250, que é o total, corresponde a 100%. 30 corresponde a quanto? A X. Se eu fizer a regrinha de 3, né? Eu vou ver que corresponde a 12%. Bem, qual que é a frequência acumulada? A frequência acumulada é a somatória de 4 mais 30, que é igual a 34. E a frequência relativa acumulada também é a somatória, tá? Se eu tanto faço aqui sempre 34, 250 é 100%, 34 é igual a X. Então, eu vou ver que se esse meu X é igual a 13,6. Que, por acaso, também é a somatória desses dados aqui, ó. 1,6 mais 12 são 13,6. E assim, gente, essa somatória sucessivamente. Só para a gente fazer só mais um para fixar. Bem, aqui fizeram oviposição de 20 a 24 ovos, ou seja, eu tenho insetos que fizeram a oviposição de 20 ovos, de 21 ovos, de 22, de 23 e de 24. Eu tenho 97 insetos que fizeram essa oviposição. Qual que é a frequência relativa? 250 é 100%, 97 é igual, você vai ver que é igual a 38,8%. Ok, ótimo. Frequência absoluta acumulada é a somatória de 97 mais 30 e mais 4. Somatória disso tudo vai dar 131. Tá? 250 é 100%, 131 é igual a 52,4%. Que por acaso, se eu fizer essa somatória daqui também da frequência relativa, vão ser os 52,4%. Então, né, só para até a gente saber a terminologia, o que significa, né? E ter esse cuidado aí da leitura dos dados, tá bom? E aqui, a distribuição de frequência da variável quantitativa contínua.
Ou seja, ela é numérica, mas ela tem continuidade, tem um fracionamento, né? Por exemplo, temperatura. Temperatura, de repente, hoje eu posso falar, ó, a temperatura agora é 25,4 graus. Ah, tem hora que ela tá 27,8. Tem hora que a gente pode até alcançar, tem dias de muito calor que ela alcança os 30,8 graus Celsius, né? Ou seja, ela é quantitativa, porque ela é numérica, agora ela é contínua, porque os dados, eles não precisam, eles normalmente não são precisos, eles têm continuidade, ele tem um fracionamento, tá bom? Aqui, no caso, olha só, a variável em porcentagem de gordura inicial, ou seja, são 90 valores ordenados. Então, a quantidade de gordura, né? Eu posso estar avaliando ali. Então, eu estou no experimento, que eu estou avaliando a quantidade de gordura que, de repente, tem determinados animais ali que eu estou acompanhando, né? Então, aqui a gente tem um repertório, que eles me falaram que são 90 valores e estão ordenados. E é só para a gente perceber. Tem porcentagem de gordura de 17,8, de 18, de 18,4, de 20, de 20,2, de 21, ou seja, até que eu vá atingindo 31,9, 32,2, 32,5, ou, né, resumindo, é uma variável quantitativa, porque ela é numérica, agora ela exprime literalmente uma continuidade, né? Então, por isso que ela é quantitativa contínua. Bem, e aqui ele vem explicando isso, né? A gordura, de porcentagem de gordura, que inicia-se em 17 e vai 17, podendo alcançar 17,1, 17,2, 17,3, até chegar à quantidade de 19%, tá? Bem, aqui no caso são 3. Vamos ver de 17 a 19 se realmente são 3. Eu tenho 17,8, que está nessa, né, esse intervalo. Eu tenho 18, tenho 18,4 e aqui eu já tenho de 20, ou seja, esse de 20 não entra aqui. Então, de fato, eu tenho o quê? 1, 2, 3. Realmente foram 3 indivíduos. De 19 até 21, foram 2. Vamos ver se é mesmo? 20, ok. 20,2 também ok. Agora, esse daqui eu tenho 21. Reparem que na hora que a gente faz assim, ó, aqui, ó, o 21 já pertence à terceira categoria, tá? Então, por isso que aqui eu tenho o quê? 2. Realmente são só 2. O 21, ele já tá na terceira categoria. De 21 até 23, tem 9. Vamos ver se é 9 mesmo? Vou até mudar de cor aqui, ó. Vou colocar o verde. Até o quê? É pegando o 21 até o 23, excluindo o 23, né? Eu tenho aqui, ó, 21, 21,2, 22, 22,1, 22,5, já que ele tem continuidade, né? Então, por isso que, ó, 22,7, até o 23, sem contar com 23. Olha, 22,8, 22,8, sem contar o 23. Então, esse daqui já não pertence mais a essa categoria. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De fato, frequência absoluta são aí. 9. Tá certinho, tá? Enfim, só mostrando a vocês como é que a gente possa ler. Porque, inclusive, e se não me engano, tem até um exercício postado que eu coloquei para vocês, de uma atividade que trabalha com isso. Dá uma série de dados e aí para você trabalhar, né? Elaborar uma tabela, por exemplo, apresentando essas informações. Bem, olha só. Aqui eu vou deixar para vocês aí, tá? E quero que vocês, por favor, agora,
Vocês vão responder isso para mim agora, tá? Nesse exercício 1, são dados brutos. Especialidades médicas procuradas por 40 pacientes adultos em um pronto-socorro. Então, aqui tem 40 itens, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Justamente, eu tenho 40 itens aqui. Verifiquem para mim. Preencha a tabela 1, que é essa tabela aqui, a partir dos dados brutos. Vocês vão me indicar a distribuição de frequência da especialidade médica procurada por adultos em um pronto-socorro. Então, a primeira coisa que vocês vão ver, quantas especialidades médicas a gente tem aqui e dos 40, né, quantos que escolheram determinada especialidade médica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns 2, 3 minutinhos e aí depois eu quero ver a resposta, tá bom? E ó, vamos que eu quero ver o retorno de vocês, tá bom? É aquilo que eu pedi a vocês. Na nossa disciplina sempre tem um caderno, um lápis, uma borracha, uma calculadora, deixa aí pertinho, porque a gente pode precisar ao longo da aula, tá bom? Então, vejamos. Já já a gente vai corrigir. Ó, são 19h52. 19h55 eu quero ver a resposta de vocês, tá bom? Então, tá. Eu acho que deixar nesse slide daqui é a principal, tá? Vocês têm que só saber, olha, deixa eu colocar aí. Esbocem aí uma tabela. Deixa eu até ver se eu coloco lá para facilitar. Deixa eu ver. Vou terminar aqui, descartar. Espera só um minutinho, tá, gente? Eu vou colocar lá para vocês. Vou fazer um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui, ó. Não. Aí por quê? Entendi isso, não? Ah, será que é porque a tabela não vai? Por que esse Fernanda Ribeiro Silva? Ah, não é o caso. Não, não está vindo. Então deixa. Só um minutinho. A tabela, gente, puxa, a tabela, ela não vai. Se fosse imagem, ela iria, tá? Eu quero só que vocês esbocem pra gente uma tabela onde consta a especialidade e onde vem com a frequência, tanto com a frequência absoluta quanto a frequência relativa, tá bom? Então, vejamos. Vou deixar aí para vocês. Quero só ver, quero o retorno de vocês, quero ouvir a voz.
E aí? Fizeram? Quais são as especialidades médicas? Cardiologista, clínico e ortopedista. Isso, Letícia. Cardiologista, deixa eu colocar aqui, vou fazer aqui com cardio, qual que é a próxima? Clínico. Ó, desculpa pela letra, tá? Clínico e Ortopedista. orto, ok. Qual que é a frequência simples absoluta de cardio? Eu acho que eu contei errado, que o meu não fechou 40, não. Não? Então vamos fazer juntos, então? Vamos aqui, Cardiologista fechou 8. Então, o Cardiologista meu foram cardiologista 8? também fechou 8. 8. Então vamos ver onde que tá aí. Cardiologistas 8, clínico 14. Então eu errei no ortopedista. e ortopedista 18. 18. 8 e 8, 16 e 4, 20, vão 2, 40, fechou. Então foi no ortopedista que você errou mesmo. Aqui, a frequência simples relativa, cardio, 8 cardiologistas corresponde a quantos por cento? 20%. 20. Clínico, 35%. 35. E ortopedista, 45%. 45. E esse aqui são 100%. Ok, vamos ver se bateu. 20, 35 e 45%. 20, 35 e 45%. Bateu direitinho, tá? Eu até coloquei aqui justamente para poder vocês terem aí apoio no material, tá? Deu certinho aqui, a única coisa que interfere foi a sequência, né? Que aqui eu primeiro coloquei ortopedista, cardiologista e clínico. E lá nós fizemos uma outra ordem, tá bom? Não tem problema nenhum, os números vão bater certinho porque a gente fez por especialidade médica, tá? Então é isso que a gente constrói, a gente consegue construir a partir, né, de dados, uma tabela, que no caso, que ela acaba sendo bastante ilustrativa, chama a atenção da comunidade que esteja vendo e você consegue ali ter as suas informações, né? Até que, obviamente, também eu fiz a indicação da cor para você saber como que eu tive aquele valor ali. Bem, isso mesmo e deu certinho. Parabéns, gente. Aqui, eu quero trabalhar com vocês esses tipos de variáveis. E a turma é muito pequena, né? A gente aqui. Eu gostaria muito que vocês entrassem no Kahoot. Tem como vocês entrarem no Kahoot aí? Sabe por quê? Que aí lá a gente consegue testar e vocês literalmente ver se vocês estão assimilando. É uma maneira de assimilar quando a gente fala dessas variáveis, tá? Como eu sempre chamo a atenção de vocês, aqui para mim não importa quem vai ficar em primeiro, quem fica em último, quem acerta muito, quem acerta pouco, isso daqui para mim não é a questão. O que eu quero é trazer, né? Otimizar a nossa sala de aula, fazer com que vocês participem e ao mesmo tempo se envolver com a matéria. Eu posso contar? Tem como vocês entrarem no Kahoot? Tem? Tem sim. Sim. Tem, sim. Cutuca a Mariana aí pra gente também, Letícia. Vê se a Mariana também Tem sim, Lu. Ai, que bom, Mariana! Beijão! Que bom! Então eu vou aqui Beijo. entrar, tá? Meninas, e tem uma coisa. A gente ainda tem a Sara na nossa turma. Ontem, na aula de ontem, ela me falou que acho que ela tá no interior e lá choveu forte, ela ficou sem energia elétrica. Vocês sabem se ela se restabeleceu? Vocês têm notícia dela? Não, ela tá com o mesmo problema ainda. É, Uhum. tá. Então tá. É porque tem atividade hoje, né?
Mas depois ela entra em contato comigo, tá bom? Ela falou que provavelmente a atividade ela vai conseguir fazer. Ela não está conseguindo entrar no Teams. Entendi. Ah, então tá. Então, que bom. Então, na hora que eu encaminhar, porque, meninas, eu falei aqui no início, o Ezequias ouviu isso. Eu vou aplicar a atividade como eu tenho aplicado depois do intervalo, tá bom? E aí, na hora que eu postar lá o endereço, lá no grupo de WhatsApp, então, às vezes ela consegue. Então, tá ótimo. E a aula, depois ela vê. Deixa eu colocar aqui, eu vou entrar, descartar. Então, vamos pegar aqui o Kahoot, que é uma oportunidade que a gente tem de testar essa questão de tipos de variáveis. Eu já vou aqui compartilhar com vocês. Aqui, deixa eu ver se vai. Isso, vou gerar o PIN. Não, espera. Aqui, foi. Tá. Então tá. Agora então eu vou colocar aqui play. Vou gerar e vocês entram para a gente testar. Vamos ver como que vocês saem nas variáveis. Aqui. Tá gerando o PIN. Eu vou até jogar esse PIN lá no grupo de WhatsApp. Vai que a Sara tá acompanhando. Às vezes ela consegue participar. Deixa eu colocar aqui. Tirar foto. Análise de dados. Deixa eu ver aqui. Às vezes ela consegue. Aí ela aproveita um pouquinho da parte da aula. Isso. Agora é a Mariana. Vamos ver se ela consegue. Mariana entrou. Então vamos dar início aqui. Vai ser super rapidinho, né? Porque somos só vocês três, então vai ser tranquilo, super rápido aqui, que ele mesmo já passa rapidinho, né? Para a próxima pergunta. Esse Kahoot eu fiz para vocês realmente testarem os tipos de variáveis, ou seja, se ela é uma variável qualitativa ou quantitativa, e se ela é ordinal, se ela é literalmente nominal, enfim, justamente dessa classificação que nós acabamos de utilizar aqui. Na verdade, que a gente já tinha visto antes, mas que a gente acabou de fixar, tá bom? Então, vejamos, vou pôr aqui para iniciar. Chamando a atenção que se errar não tem problema nenhum, tá bom? Variável cor do cabelo. Me diga. Muito bem, qualitativa ordinal, porque ela tem categoria, né? Que ela exprime que intensidade. Eu tenho o loiro claro, eu tenho o loiro escuro, né? Ela exprime ordem, ela te permite exprimir ordem. Muito bem. Mas é engraçado que no final só 2 responderam. O meu não carregou, não, Lu. Ô, gente. Então, vamos para o próximo, vamos ver. Aqui. Próximo. Verdadeiro ou falso? A variável número de patas de um coelho é quantitativo discreto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele é quantitativo e é discreto, né? Ou ele tem ali
o número de patas, que vai ser número inteiro, né? Muito bem. Próximo. Que pena, Mariana, não está carregando para você, não. Deixa eu ver aqui. Não tá carregando. Então, acompanhe, independente de marcar, para você fixar. Classifica a variável, número de células brancas do sangue. Olha, ele é quantitativo discreto. Por quê? Porque você não tem, por exemplo, eu tenho número de células do sangue, eu tenho 250 mil, eu tenho 251, eu tenho 252, mas eu não tenho 253,4, eu não tenho, quando a gente fala contínuo, né, que eu acho que vários de vocês pensaram que fosse contínuo, você não tem uma célula e meia, ou você tem duas ou você tem três, né? Você não tem 252 mil e meio, não. Eu tenho 252 mil ou eu tenho 253 mil células, tá bom? O número é até grande, mas ele sempre é esse número inteiro. Por isso que ele é quantitativo e discreto. Ele não tem continuidade. Diga! O que confunde, né? O que confunde aqui no laudo lá do hemograma, quando a gente vai observar, é que tem porcentagens, tem aquela. Como é que fala, gente? Você tem uma escala de padrão de normalidade, né? né? Padrão de referência. Isso. Tem a Concordo, referência. Ezequias. Aí confunde. Não, eu concordo. E é por isso, inclusive, que a gente testa isso, porque confunde mesmo. Eu concordo com você, e aí eu só, até para vocês, né, fixarem isso, porque independente, né, porque você possa ter, porque aqui são números grandes e tem escala de normalidade, né, entre, imagina, 250 mil até 400 mil células, por exemplo. Então, tem esse padrão aqui, que dentro dessa margem, eu estou dentro de padrão de normalidade. Mas o que é a variável quantitativa? Primeiro, é numérica, ok, isso vocês não tiveram dúvida, mas ela é discreta, porque eu tenho um número inteiro, tá? Mesmo que ela possa estar nessa escala. Ela está nessa escala, mas você não vai ter, por exemplo, vírgula. Eu não tenho uma célula e meia, eu não tenho uma célula, vírgula 75. Ela não exprime essa continuidade, tá bom? Mas é isso mesmo, concordo, tem hora que a gente confunde mesmo. Vamos para a próxima. Avançar. Classifica a variável, tipo sanguíneo. A, B, AB e O. Ele é nominal, qualitativo, né? Porque qualidade, ele é nominal, né? Você exprime uma nomenclatura. Ou é tipo A, ou ele é tipo AB, ou ele é tipo O, ou é tipo B. Aqui também posso te dar essa dúvida, mas você ou é tipo A, ou é tipo B, ou é tipo AB. Você não significa ali que ele exprime ordem. Você não está numa crescente para o tipo B, não existe isso. Ela é literalmente nominal, tá bom? É interessante e eu vou falar com vocês. Todas essas variáveis, quando eu pego e trabalho com vocês, eu peguei lá do material da estatística lá da UFMG, tá? Justamente para ver e até para a gente ter uma noção e trabalhar com vocês aquilo que eventualmente possa exprimir e um grau de dificuldade que a gente possa encontrar de repente na hora que eu for fazer uma prova, um concurso, que a gente sabe que na biologia, na hora que eu faço um concurso, ele vem todas as matérias e essa aplicabilidade, essa parte de estatística, né, de bioestatística. Então, eu peguei justamente para a gente ter esse referencial.
e dar, né, credibilidade aqui para as nossas atividades. Então, só para vocês terem uma ideia, é importante, por isso que é bom testar. Isso. Verdadeiro ou falso? O tipo de folha de uma árvore é considerado uma variável quantitativa ordinal? Verdadeiro ou falso? O tipo de folha. Agora a Mariana conseguiu, ó. Que bom, Mariana. Quantitativa, né? Quantitativa numérica. Tipo de folha? Não, se tivesse perguntado a quantidade de folha, mas não é. É o tipo de folha, né? Então, o tipo de folha ela vai ser caracterizada por uma nomenclatura, né? Então, obviamente, ela é falsa. Muito bem, todo mundo acertou. Próximo. A variável número de colônias de Escherichia coli existente na água mineral. Quantitativo e discreto. Mais uma vez, eu posso vir a ter 0 colônias, eu posso vir a ter 1 colônia, eu posso ter 10 colônias, como eu posso ter 50 colônias, né? Ou, eu só pus dezenas, né? Posso ter 52, eu posso ter 53, eu posso ter 12, eu posso vir a ter 17, mas eu não tenho 1 colônia e meia, eu não tenho 17 colônias e meia, 17,75. Então, é por isso que ela é discreta. Ou seja, ela é quantitativa quanto a isso, né? É fato. Agora, ela é discreta. Ela me exige um número inteiro, tá bom? Eu não vou contar ali 1 colônia e meia. Aí eu tenho, mas não, ou é ou não é. Tá bom? Beleza. Próximo. Classifica a variável tipo de câncer da pele. Melanoma, carcinoma. Qualitativo nominal. Ele é qualitativo, ponto, né? Porque ele não vai eximir quantidade, não é numérico. Bem, agora, ele é nominal, né? O câncer de melanoma é o câncer, o carcinoma é outro, né? Eu posso vir ter outros tipos, né? Osteosarcoma, por exemplo, né? Agora, cada um é um. Ele é literalmente qualitativo e nominal. Ele não exprime ordem. Eu não tenho. Aí você não tem como exprimir ordem, tá? É um tipo específico. É um, é outro. Tem pessoas que possam vir até ter metástases e eventualmente ter, né, ser identificado outros tipos, tá? Mas ele não exime ordem. Vejamos. Próximo. Verdadeiro ou falso? O grau de dificuldade de uma trilha de caminhada, leve, moderada, forte ou difícil, ela é qualitativa ordinal. É verdadeiro ou falso? Essa eu acho que é fácil, né? Exatamente, verdadeiro. Ela é qualitativa, porque ela vai me dar uma característica, e ela exprime ordem, né? É leve, moderada, né? É fraca, é forte, né? É intermediário. Então, muito bem. Próximo. A variável número de larvas de mosquito da dengue é uma armadilha do tipo. A gente trabalhou com isso. Acabei de falar lá na aula.
Quantitativo e discreto. É quantitativo porque eu vou ter 1, 2, 3, 5, 20, 27, 52, né? E ela é discreta, porque é um número inteiro. Eu não tenho 51.2, né? 51.3, ela não tem continuidade. Ela é sempre um número inteiro. Sempre pensa isso. Como que eu faço isso? Ah, é 2, é 3, é 5. Eu posso colocar aí 0,75, 0,81? Não, não posso. Não tem como fazer isso. Então, ele é quantitativo e discreto. Próximo. Ah, o Zequias tem uma sequência com mais de 3 respostas corretas. Isso é bom. A quantidade de chuva em um dia em milímetros é uma variável do tipo? Quantidade de chuva. Eu também acho que cheguei a dar esse tipo de exemplo. Ele vai virar, não? Eu acho que eu errei. Tem como voltar? Não. Não. E ele também, ó, só para causar suspense. O meu que não tá carregando. Não, tá bom. Mas vai fazendo aí, tá, Mariana? É sim, o exercício aí, Tá só bom. para você acompanhar. Não tem problema nenhum. Vejamos. Mas acertou. Quantitativo contínuo. Né? Por quê? A quantidade de chuva em milímetros, você possa exprimir ali continuidade. Imagine ali, vou dar um exemplo, que a quantidade de chuva a gente possa, né? Vamos fazer uma analogia, porque a gente, na verdade, nós não acredito que vocês também nunca mediu, né? Ali chuva caindo. Vamos imaginar uma quantidade de água dentro de um becker, né? A gente coloca ali água e aí eu consigo verificar. Eu consigo verificar que eu tenho 20 ml, eu consigo ver que eu posso ter 20,72. Eu consigo ver que eu tenho 27,8. Então, existe uma continuidade. É possível fazer essa leitura, tá bom? Então, é por isso que ela é quantitativa e contínua. Sempre vou no computador para poder mudar. Vamos à próxima. Verdadeiro ou falso? A variável frequência ao médico, se ela é semanal, mensal, trimestral, é considerada qualitativa nominal. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Falso, né? Porque você aqui, literalmente, você está exprimindo uma possibilidade de graduação, né? Ela é qualitativa, sim, mas ela acaba sendo uma qualitativa que exprime ordem. Muito bem. Próxima, variável, número de consultas médicas feitas por ano com um associado. Olhem só, agora é o número de consultas. Ela é do tipo... Ótimo, quantitativo e discreto. Eu vou eu não fui, eu posso falar que ano passado não fui nenhuma, de repente eu falo que fui uma, fui 5, fui 10 vezes, 7, 6. Ela é quantitativa, mas ela é discreta. Eu não vou uma vez e meia ao médico, né? Ou eu vou ou eu não vou. Muito bem. Próxima. Tá acabando. A variável, o teor de gordura, medida em gramas por 24 horas nas fezes de crianças, é do tipo?
Quantitativo e contínuo, né? Quantidade, porque você está exprimindo ali número, que é teor de gordura. E também você possa verificar que ele pode ter ali continuidade. Eu posso ter 25,2 gramas, 25,7 gramas. Ele é quantitativo contínuo. Letícia alcançou. Vejamos, é bom que fica intenso aí a disputa. Tipo de droga que participantes de estudo tomaram, registrados como droga A, B e placebo. É do tipo qualitativo nominal. Tem umas que ele pula rápido, tem outras que ele agarra. Vejamos. Dez, 9. Quando a gente quer, custa passar, né? Verdadeiro, qualitativo, nominal. Muito bem. Próximo, acho que é a última. Vejamos. Penúltima, a variável pressão intraocular medida em milímetros de mercúrio é do tipo? Também fácil. Cheguei a comentar isso, se não me engano. Uma resposta só. Muito bem. Quantitativo e contínuo, né? Exprime continuidade. Todos os valores em milímetros de mercúrio, eles são quantitativos contínuos, tá? Aqui a pressão intraocular, pressão arterial, tá? Última, vai ser o que vai decidir aí para vocês o pódio, tá bom? A Sara conseguiu entrar agora, viu o nome dela lá? Ei, Sara! A variável número de filhotes de leoas participantes de um estudo são do tipo? Ó, mel na chupeta. Quantitativo e discreto, né? Número de filhotes, ela teve 2 filhotes, como ela possa ver, ela ter tido 3 filhotes, mas sempre é numérico e ele é discreto, né? É um número inteiro. Muito bem. Diante disso, e mais, né, aquilo que eu falei com vocês, o mais importante é participar. Isso é uma alternativa que a gente tem aqui, de colocar e fazer vocês participarem, né? Obrigada a vocês por terem participado, né? Porque se eu ficar ali só com vocês, só no slide, normalmente eu fico caladinha, né? Assim, vocês ficam caladinhos e só eu falando. Então, por isso que o Kahoot, ele é bem-vindo nesses momentos, tá bom? Obrigada por vocês terem participado, isso que é importante. E espero que, né, essa seja uma alternativa que ajude a fixar, tá bom? Bem. Ai, tem uma coisa, deixa eu desligar lá, que eu deixei. E tá a musiquinha aqui na minha cabeça. Que para vocês acho que não sai musiquinha não, que eu realmente não ativei som. Mas para mim tá. Bem, deixa eu fazer uma coisa, já que a gente tá aqui, é uma coisa que eu queria. Até seria de início da aula. Mas, olhem só. Vou fazer. Lembra que semana passada, gente, ó, falem com a Sara que a atividade que tem valor de ponto vai ser na hora, né, depois do intervalo, viu?
para ela também não achar que era essa atividade. Enfim, olhem só, eu vou encaminhar para vocês, porque eu até fiz um outro Padlet, que aquele outro, na verdade, eu tinha aproveitado. E aí eu acho que eu tinha travado, né, para inclusão de novas tarefas. Então eu fiz outro. A Mariana até me encaminhou por e-mail, né? Eu só peço a vocês o seguinte, porque como são atividades, que a nossa atividade, a prática delas são as atividades que a gente faz, né, em sala de aula, que ela é uma disciplina totalmente... Deixa eu ver até se eu estou compartilhando aqui com vocês, gente. Deixa eu ver uma coisa. Eu não sei se estou compartilhando a tela ou não. Estou. O que faz aqui da nossa disciplina são as atividades que a gente coloca para vocês porem a mão na massa, né? Eu não queria deixar de ter registrado essa atividade com vocês. Vou encaminhar para vocês agora. Semana passada, foi no finalzinho, e vocês não conseguiram incluir. Eu falei assim, ó, vou ver se eu consigo. E aí eu fiz um outro, tá? E vou encaminhar. Eu até tinha pedido a vocês que, por favor, fizessem um rascunho, né, de um questionário, que vocês, de alguma forma, iam me encaminhar. Deixa eu só pôr aqui. Eu vou encaminhar para vocês agora o endereço. Vou pôr aí, tá? No WhatsApp da turma. Olha só. Vê se vocês conseguem. Eu até fiz um teste, encaminhei para o Gabriel, meu menino, e com ele agora, né, aparecia esse mais bonitinho aqui, e ele conseguiria, se ele quisesse, colocar material aqui nesse packet. Eu peço a vocês, para a gente compor essa atividade e não deixar faltando, né, aqui da nossa disciplina, vê se vocês conseguem, então, adicionar. E, Mariana, aquilo que você me mandou por e-mail, é só você... que bom, esse aqui já começou. É só você transportar aqui para gente, por favor. Aí, é só para compor, e aí eu vou guardar para gente aqui como referência essa atividade, para não deixar de ser realizada. E é aquilo que eu até coloquei aqui, se vocês quiserem colocar alguma imagem, tá? Que ilustre, enfim, fiquem à vontade. Depois eu vou encaminhar para vocês, tá? Eu vou salvar e encaminhar para o WhatsApp da turma, atividade. Ô, Lu. Oi, Ezequias. Me explica aí novamente como é a atividade que é para a gente fazer. Ok. Vou até projetar aqui para você, tá? Acho que eu viajei um pouquinho aqui. Eu tô vendo que... Não, a gente colocou nosso na nome. verdade... Não, eu coloquei menos do que deveria. Na verdade, eu não explorei tudo não, que eu pedi, não. Eu vou te mostrar aqui, tá bom? O que foi semana passada? Só um minutinho que eu vou, inclusive, projetar. Aqui. É isso. Só um minutinho que eu vou projetar aqui. Olha só, Ezequias. Eu pedi para vocês elaborarem um questionário contendo 5 perguntas, tá? Que vocês pudessem, primeiramente, de uma maneira bem objetiva. Tudo bem simples, é bem o seu objetivo, né? Por que você está aplicando aquele questionário? Qual é o seu objetivo? Hipótese, né? Faz sugestão de hipótese. Você acha que, de repente, enfim, depende muito do assunto que você está falando aí.
Indicar quem você vai aplicar esse questionário, ou seja, o público-alvo, em alunos do ensino médio, alunos da Faculdade Pitágoras, a quem eu tiver, né, acesso pelo WhatsApp, enfim, você informa quem. Informe como você vai encontrar esse seu público-alvo. A gente tem que ter cuidado, né? Qual que seria a melhor maneira de você encontrar esse seu público-alvo? Indicar o que vai ser necessário para o desenvolvimento da sua pesquisa. De repente você pode falar, eu preciso encaminhar para o WhatsApp, eu preciso de fazer pesquisa, né, de uma maneira específica num determinado local, né? Logicamente isso aqui é fictício, né? Então, sem problema. E um questionário, de acordo com isso, quais são as perguntas que de repente você poderia colocar, né? Como aqui eu peguei como exemplo ali, né, aquela situação do Covid, queria saber se as pessoas estão tendo hábitos preventivos contra o SARS-CoV-2, né? Ela está usando máscara, né? Sim ou não? Tudo bem objetivo. Você usa álcool em gel? Você toma banho quando vem da rua? Enfim, eu fiz esses tipos de pergunta, tá? Mas assim, é bem objetivo, não precisam se preocupar. Eu quero só que vocês imaginem basicamente como vocês poderiam obter os dados, né? Porque semana passada a gente estava muito trabalhando com os dados. Como é que eu posso obter, a partir, inclusive, dos dados, informações, né? Então, por isso, até para contextualizar o porquê dessa atividade. A gente responde essas perguntas, né? Isso. E coloca lá no Mas Quadro para basicamente, você. tá, Ezequias? Basicamente, Ok. tá? O Vocês querem número que eu 5 eu não deixe entendi muito projetado bem o aqui? que será necessário para o desenvolvimento. De sua pesquisa. É também básico, por exemplo, o que é necessário? Aplicar esse questionário, por exemplo, na porta do supermercado. E de repente eu quero saber se as donas de casa estão preocupadas com a alta do preço do feijão, por exemplo. Imagina. Então, Ah, o que é tá. necessário? Então, eu vou aplicar esse questionário na porta do supermercado. Eu quero saber se a educação ambiental está sendo empregada nas escolas do ensino fundamental. Então, eu vou aplicar esse questionário na escola fundamental perto da minha casa, por exemplo. Assim, basicamente, tá? Eu vou deixar aqui exposto, que aí eu acho que ajuda vocês a trabalhar aí no Padlet, né? Daqui a pouco eu vou para lá para ver o que vocês estão fazendo.
Mariana. Oi, Lu. Desculpa te interromper. É o seguinte, ontem, na disciplina de Física e Biofísica, era dia da entrega do exercício da unidade 1. Eu não tenho aqui no meu e-mail o envio da sua atividade. Você confunde com alguma outra? Ou você realmente... Sim. Eu ia te mandar no intervalo, né? Eu fui olhar no e-mail e meu e-mail estava na caixa de saída. Aí até tirei um print mostrando que eu enviei ontem, porém ela foi enviada só hoje. Então tá, porque até agora à tarde eu não tinha recebido. E eu sei porque você faz tudo. Eu tô até tendo a liberdade de te falar aqui, porque eu sei que você sempre faz tudo. E não deixa de me enviar, não? Tá bom? Se for o caso... Eu te reenviei. Então tá ótimo. Porque estava na caixa de saída, meu e-mail não carregou. Porque eu tô falando justamente porque eu sei que você é uma aluna que entrega tudo. Então, como eu senti falta, se for o caso, até mesmo me encaminhe depois para o WhatsApp, tá bom? Tá bom, obrigada, Lu. De nada, Mariana. Deixa eu ver o que vocês estão fazendo lá. Aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no padre. Vou colocar aqui. Isso, gente. Legal, isso mesmo. Isso, fica legal, gostei. Boa, eu também gostei dessas suas aqui. Você já realmente tá mirando. Que legal. Já tô mirando já. Já tá certo. E olha, eu posso te falar de vários aí que eu particularmente não tenho o contato com todos, mas vários que eu sei estão tão legal aí. Que bom. Estão bem. Muitos fazendo pós-graduação. Tem muita gente fera. Graças a Deus. Ó, a Sara também conseguiu entrar, ó. É bom até, foi uma boa alternativa para a Sara, de alguma forma, participar da nossa aula hoje. Com o Padet e com o Carpet. Letícia também. Gente, só um paralelo. Vocês viram como que a coisa, em vez de melhorar, só tá piorando no Covid? Meu Deus. Vamos fazer uma coisa? Olhem só. A gente já até entrou no horário do intervalo. Podem fazer o intervalo, dá uma descansada aí. Deixa isso
né? Depois vocês finalizam. Na hora que a gente retornar do intervalo, eu vou encaminhar para vocês a atividade avaliativa, tá? E aí, inclusive, né? Porque ficará por conta de vocês realizarem ela no segundo horário, ao terminar ali, se quem, né, às vezes termina antes, vai terminar o Padlet, tá bom? Pode ficar tranquilos. Podem fazer o intervalo para depois vocês fazerem a atividade avaliativa, tá bom? O Padlet vocês podem completar depois e, enfim, eu deixo para fechar ele só amanhã, tá bom? Vou dar prioridade, inclusive, à atividade avaliativa, tá bom? Então, vamos ao nosso intervalo agora, para vocês não deixarem de descansar. Depois a gente retoma já às 21 horas, tá bom? Beijo para vocês. Podem deixar isso aí, depois vocês finalizam. Beijo. Vamos para o intervalo, tá bom? Ok.